Tá sobrando dinheiro, né? Não é isso? Tá sobrando dinheiro no Brasil. O Brasil não é um país pobre, não tem, né? População necessitada, é isso? Tô sendo irônico, claro. Que fique muito claro. É triste a gente ter que fazer esse tipo de ironia. Porque é óbvio que tem uma população passando fome, uma população esfomeada, uma população precisando de auxílio emergencial, uma parte da população que está perdendo emprego por causa do prolongamento da pandemia, em razão de ela ter sido mal administrada, mal controlada no Brasil. E aí surgiram todas essas narrativas de emprego, vida, dicotomias falsas. Não, se você trata de preservar as vidas, você consegue preservar mais empregos, você consegue retomar as atividades econômicas mais rápido, que é exatamente o que está acontecendo naqueles países que tomaram as devidas providências. Então aqui falta muita coisa, falta muito serviço público, tem muito problema estrutural no Brasil, tem o chamado custo Brasil por causa disso, mas para os parlamentares tem dinheiro de sobra, porque são eles que decidem o quanto de dinheiro do povo brasileiro eles vão embolsar. Para quê? Para as suas campanhas eleitorais. A gente está falando aqui de fazer santinho para distribuir, para sujar a rua, sabe? Época de campanha, fica tudo sujo. Pois é parte desse orçamento. É marketing. Marqueteiro, inclusive, que cobra caro para fazer campanha, aquele vídeo lindo e maravilhoso com musiquinha no fundo, e aquelas pessoas sendo ajudadas pelo político, toda aquela coisa linda que a gente nunca vê revertida na prática, é esse dinheiro aí. E sabe-se lá o que mais, porque os órgãos de controle, de fiscalização, eles estão sendo escanteados, sucateados, e não há transparência, critério definido para a aplicação desses recursos. Então, pode servir aí também para ir parar no bolso de muita gente interessada, atravessadora, intermediária, sem exatamente tudo estar dentro das condições que seriam as normais, as ideais, as morais, né? Eu já falava isso a respeito de outras liberações de verba, de como existe uma dificuldade de conferir a aplicação das emendas parlamentares, por exemplo, nos redutos eleitorais de deputados e senadores. Para a imprensa, num país continental, já é difícil. Quando o Ministério Público não atua com independência e os políticos cada vez mais têm uma ascendência sobre o Ministério Público, fica difícil também. São verbas liberadas sem controle, não tem transparência e não tem investigação para ver onde é que elas vão parar. E quantas vezes a gente já viu no Brasil superfaturamento, gráfica fantasma sendo usada para campanha. Quer dizer, você lá emite a notinha de que gastou aquilo com tal material de campanha, etc. Aí você vai ver a estrutura da gráfica correspondente. Não existe, é um casebre, não tem máquina, não tem pessoal, não tem equipe. Quer dizer, é dinheiro sendo desviado. Será que é isso que vai acontecer? Agora, para além de todos esses riscos extras, existe a própria imoralidade, a própria patifaria da liberação de 6 bilhões de reais, 5 bilhões e 700 milhões, quase 6 bilhões de reais de fundo eleitoral, fundo de financiamento da democracia. Eles botam um nome pomposo, né? Que é para parecer tão bonito, para parecer tão necessário. Olha, nós amamos a democracia, por isso nós investimos nela. Conversa fiada, dinheiro para partido. Para espalhar aquela mentirada que eles espalham na eleição. Depois, né, em geral, se tornam estelionatários eleitorais porque não cumprem no poder aquilo que prometeram em campanha. Cansei de fazer vídeo, quando o sujeito é preso, é investigado e tal, unindo aquilo que ele prometeu em campanha, o seu jingle, e aquilo que se descobriu que ele faz uma vez no poder. Tem um monte desses vídeos meus no YouTube. Me lembro do Gedel Vieira Lima, por exemplo, né, que é um caso bastante emblemático, porque naquele bunker, no apartamento em Salvador, foram encontrados 51 milhões de reais em malas. E aí ele tinha um jingle que era maravilhoso na campanha. Só que era o Gedel, da família Vieira Lima, né? Até a mãe foi acusada. O pessoal fazia piada ali, que eu não vou nem repetir. E o irmão também. Mas voltando aqui,
LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela já incluía no seu texto o aumento do fundão eleitoral de 2 bilhões, que já era um absurdo completo, e eu combati lá atrás, ao contrário da claque bolsonarista, que passou pano para o presidente, que tinha sancionado, ou seja, endossado os 2 bilhões, que é um absurdo. Repito, a LDO já incluiu o aumento desses 2 bilhões absurdos para 5 bilhões e 700 milhões de reais. E aí, os bolsonaristas, essa turma aí, Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, Carla Zambelli, Bia Kicis, Hélio Lopes, né, que às vezes chamam de Hélio Bolsonaro, às vezes chamam de Hélio Negão, toda essa turma votou a favor da LDO, incluindo o aumento do fundão. Mas aí eles ficam alegando, não, mas veja bem, houve o destaque feito pelo Partido Novo depois para votar contra o fundão. Para esse destaque, eles nem sequer cobraram que houvesse a votação nominal. Foi uma votação simbólica, daquele tipo que se manifestem e está passado, aprovado. Aquela maneira assim, de tratorar uma votação, e ninguém sabe direito quem é que estava contra, quem é que estava a favor. Depois correram lá para fazer um registro de que estavam contra, mas ora, quem estava efetivamente contra, votou contra a LDO, que já incluía esse aumento. Porque é óbvio que você pode derrubar o texto base da LDO para que ela seja repensada. E aí começam a se somar outras desculpas. Não, mas se derrubasse a LBO, aí não ia ter o recesso parlamentar, que é a desculpa que ainda piora, que ainda agrava a situação. Então isso gera, eu botei no Twitter assim, né? Pessoal, vou pegar aqui 5 bilhões e 700 milhões de reais de vocês rapidinho, porque preciso sair de férias e não dá tempo de refazer os planos, tá ok? Assinado, Congresso Nacional. É o bilhetinho, na prática, que essa turma, não é o Congresso Nacional inteiro, é claro, mas a decisão acaba sendo do Congresso, fez ontem ao aprovar a LDO dessa maneira. E é bom aqui para a gente já ter um contraste, antes de eu continuar aqui com a análise, mostrar o vídeo que eu pedi para a produção separar, do senador Oriovisto Guimarães. O senador Oriovisto, ele orientou o voto do partido Podemos. E eu já vou até antecipar aqui o trecho, porque eu quero enfatizar várias vezes. Que ele fala assim: com esse aumento no fundo eleitoral, nós não podemos colocar nossa impressão digital nessa lei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Podemos orienta não, na esperança de que ela volte no começo de agosto e possamos aprová-la sem esses defeitos. Foi isso que disse o senador Oriovisto Guimarães. Era isso que os bolsonaristas poderiam ter feito, mas eles preferem votar a favor e depois mentir na rede social. Foi sem querer querendo. Lembra do Chaves? Do seriado mexicano mesmo, da TV? Fala, foi sem querer querendo. Pois é assim que bolsonarista vota a favor do fundão. Foi assim, aliás, Flávio Bolsonaro no fundão pro 2 bi. Ele falou, não, veja bem, me confundi na hora. Era sim, votei não, não era não, votei sim e tal. Qual é a desculpa agora? Votou de novo, né? Porque primeiro foi a votação dos deputados, depois dos senadores. Entre os senadores, Flávio Bolsonaro votou mais uma vez a favor do fundão encaixado ali na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Votou a favor da LDO com o aumento do fundão. Então vamos rodar o vídeo do senador Oriovisto Guimarães para que as pessoas entendam aquilo que os bolsonaristas poderiam ter feito e não fizeram. É assim que se faz. Dá aula aí, Oriovisto. Senhor presidente, o Podemos discutiu esse assunto internamente. Nós estamos absolutamente sentidos de não poder aprovar a PLDO da forma como ela está. Nós entendemos a importância dessa lei para o Brasil, entendemos a importância para o orçamento, para o funcionamento da máquina do governo. Longe de nós cometer a responsabilidade de batalhar pela ingovernabilidade, mas nós entendemos que com esse aumento no fundo eleitoral, com essas medidas impositivas, nós não podemos colocar a nossa impressão digital nessa lei. Ela tem defeitos graves. O Podemos orienta não.
na esperança de que a lei volte ainda no começo de agosto e que possamos aprová-la sem esses defeitos. O Podemos orienta o voto não. Está aí a orientação do partido Podemos, que, aliás, é o partido que está tentando convencer o Sérgio Moro a se candidatar à presidência em 2022. Bom para o Moro que o partido tenha votado assim, caso ele venha efetivamente a se candidatar, porque pode, durante a campanha, mostrar que os demais não estavam, quer dizer, que os bolsonaristas, né, mas fora vários outros, claro, não estavam se comportando dessa maneira, que posam de liberais e conservadores, que tradicionalmente têm uma contenção, defendem a contenção nos gastos públicos, mas fazem exatamente o oposto, porque enganam o eleitorado. E ser parlamentar assim, fala assim, ah, não, veja bem, é que ia ter férias e tal, ah, é que a gente não sabia do destaque e tal, não, mas veja bem, no destaque a gente votou e tal, ah, mas não tinha como deixar de votar na... Aí é mole, né? Você não tem o trabalho de lutar por uma votação nominal, de lutar para impedir que o fundão eleitoral vá junto ali da lei de diretrizes orçamentárias. Você não tem que lutar para replanejar a LDO de uma maneira que exclua esse aumento do fundão. Não. Basta você ser levado pela maré, pela correnteza, tocada por quem? Arthur Lira, presidente da Câmara, que já entrou no cargo, no mandato, com essa missão. Foi reportagem, na época, como ele queria aumentar a verba destinada aos partidos. Isso aí está sendo planejado há muito tempo, não foi nada por acaso. Fazer ali em cima da hora, né, dessa maneira como eles chamam de tratorada, deixar acoplar com a LDO, justamente para ser mais fácil de empurrar goela abaixo. Tudo devidamente calculado e dando margem, claro, àqueles que não assumem aquilo que fazem, como essa base bolsonarista na Câmara dos Deputados e no Senado também, contando aí o Flávio Bolsonaro, para que eles possam, né, dar desculpa aí para gente que se deixa enganar, gente que é feita de trouxa. O bolsonarismo não assume muito daquilo que faz. Então, vou repetir, os bolsonaristas ajudaram o PT, justiça seja feita, pelos motivos lá do partido, né? Porque é claro que vai usar os 600 milhões de reais, né? Também não adianta dizer assim, não, o PT foi contra e tal, e depois lá usar tudo, né? Como geralmente acontece, e olha que eventualmente acontece até mais coisa, né? Mas usar tudo dos 600 milhões de reais. Então, os bolsonaristas ajudaram o PT a garantir quase 600 milhões de reais de fundo eleitoral para gastar com os candidatos do partido nas eleições de 2022. Porque votaram sim a LDO, sabendo que ela incluía o aumento do fundão de 2 para 5,7 bilhões de reais. Aí tinha aquela frase, né, que os bolsonaristas usavam, principalmente no começo do governo, e que acabou sendo ridicularizada nas redes sociais pelas pessoas que acompanham o debate político nas suas minúcias e percebem a picaretagem, que era, se não fizer isso, o PT volta, hein? O PT volta, o PT volta. E aí eu estava ironizando ontem, se não entregar 600 milhões de reais ao PT, o PT volta, hein? Eles fazem um monte de coisa que interessa ao partido contra o qual eles se colocam como se fossem o polo contrário, que não são. É bom deixar claro que as pessoas estão sendo enganadas. Não são o polo contrário. Estavam juntos lá para o Augusto Aras ser o Procurador-Geral da República, os petistas adoraram. Cássio Nunes Marques, apadrinhado pelo Centrão, o Centrão que sustentava o governo do PT também, é sustento do governo Bolsonaro no Congresso. Essa turma que é encalacrada com a justiça também, esse governo que também faz o toma lá da cá que os petistas faziam. Estavam juntos na sabotagem do pacote anticrime. Os 3 itens de desejo do PT, os principais, criação da figura do juiz de garantias, que divide a primeira instância em 2, como se já não bastassem 4. Queriam criar praticamente a 5ª. Né? Você tem o juiz da fase de investigação, eles queriam criar um outro juiz, outro espaço para o juiz da fase de... para sentenciar, né? Da fase de instrução e julgamento. Né? E aí tem
a criação da restrição à delação premiada, que foi citada pelo Gilmar Mendes para aliviar a barra do Aécio Neves. E os bolsonaristas posam, né, de anti-tucanos. Tá lá, Gilmar Mendes usando aquele item sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro para aliviar a barra do seu amigo, Aécio Neves. É bom que se diga. Restrição à prisão preventiva. Outro item desejado pelo PT, jabuti, no pacote anticrime, que virou um pacote pró-crime, como foi criticado pelas pessoas da área. Sancionado também pelo Jair Bolsonaro. Então eu fiz até uma lista hoje, né, que o bolsonarismo não tem peito para assumir o fundão de 2 bi, o fundão de 6 bi, as rachadinhas, o acordão pela blindagem geral, em razão justamente desse telhado de vidro, né, daquilo que é apontado pelo Ministério Público do Rio como peculato em gabinete, instrumentalização de órgãos de Estado, falei muito aqui essa semana, PGR, PF, fora COAF, Receita, ABIN, tudo isso. Essa restrição à delação, restrição à prisão preventiva, juiz de garantia, lei da impunidade, que foi aquela alteração, sabotagem na lei de improbidade administrativa, que era de interesse do próprio Arthur Lira, presidente da Câmara eleito com apoio do Bolsonaro, condenado em 2 ações por improbidade, e estava lá comandando a Câmara na votação para alterar a lei da improbidade, né, em que ele foi condenado. Compra de apoio, também não gostam de assumir. Compra de apoio parlamentar, midiático, militar, policial, com esses aumentos aí que fica dando só para distribuir benesse, não tem uma estratégia de longo prazo. E o boicote às vacinas e todas essas formas de sabotagem no combate à pandemia. O bolsonarismo não tem peito de assumir. Fala uma coisa porque quer ter a imagem de santinho, do lado puro, no meio do establishment político, né? Eles são os limpinhos, são tão limpinhos que a corrupção deles é até mais limpinha, né? Quando ela aparece aí, pelo menos, como acusação, seja de gabinete, seja numa investigação da CPI, não, se tiver uma corrupçãozinha e tal, não, isso aí nem é crime, né? Eles ficam fingindo que é apropriação criminosa, obviamente, de salário, de assessor que nem sequer trabalhava, não é crime, fingem. Então tem que ter peito para assumir aquilo que faz, não é valente, não é conhecereis a verdade vos libertará. Não, não é, para eles não é assim. Então é bom deixar tudo isso muito claro, porque estão aí nas redes sociais fingindo que são contra o fundão eleitoral, tendo votado a favor da LDO que incluía o aumento do fundão. Então, permitiram que fosse feita a votação simbólica, todo mundo sabia que isso ia acontecer, ia ter uma votação simbólica rapidinho, aquilo ia ser descartado e a LDO seria aprovada com esse fundão que triplica o valor de gastos, uma patifaria completa. A gente está numa pandemia, o que agrava ainda a situação, mesmo se não tivesse, já seria patifaria, mas é mais ainda. As pessoas estão necessitadas. E eles estão colocando dinheiro para eles próprios. E por quê? Também, né? O que turbina ainda mais esse desejo por parte de parlamentar, porque muitos têm telhado de vidro, muitos têm medo de perder o foro privilegiado e se tornar alvo de juiz de primeira instância. Eles têm pavor disso. Tem gente ali que está lutando pela sua impunidade por meio de todos esses procedimentos. Então você tem ali alguns parlamentares, como Kim Kataguiri, como alguns parlamentares do Partido Novo, que às vezes votam certo tecnicamente em relação à contenção dos gastos públicos, mas muitas vezes, não todos, mas a bancada ali, principalmente, não todos do Novo, que eu digo ligados ao Novo, mas a bancada ali é muito passiva, é muito leve, né, em relação, não digo nem leve, porque não chega a ser leve, mas defende aquela bandeira da contenção dos gastos e não faz o combate moral às pessoas que estão sabotando essa bandeira e usurpando, porque eles fingem que defendem essa causa enquanto se comportam de uma maneira completamente diferente. Então é preciso mostrar que eles estão mentindo, que eles estão distorcendo, que eles fazem corpo mole, depois posa de valente na rede social. Mas é tudo falso.